Olá, vamos recomeçar, né, as nossas atividades da disciplina empreendedorismo. E aí vamos trabalhar nesse ambiente virtual, né? Vamos ver se a gente consegue dar continuidade às nossas atividades utilizando aí as plataformas disponíveis, né? Bom, para eu falar sobre empreendedorismo para vocês, eu vou retomar tudo aquilo que a gente já havia discutido, mas eu vou buscar uma abordagem um pouco diferente para não ficar uma coisa muito monótona, tá bom? Então a gente começa hoje, né? A gente recomeça hoje fazendo uma revisão daquilo que a gente já tinha estudado, tá bom? E a gente começa de saída tentando dar alguma definição para o termo empreendedorismo e o seu significado, né, dentro do estudo, num curso de administração, dentro dos estudos de administração e de gestão, e como que ele diz respeito, né, à questão dos negócios no Brasil, tá? Então vamos começar aqui com a definição de empreendedorismo, né? O que seria empreendedorismo, né? Então você pode discutir a questão do empreendedorismo pensando uma definição, digamos assim, mais no seu sentido denotativo, no seu sentido estrito, fechado, né? Em que a significação, né, a definição decorre de um vínculo direto da palavra propriamente, portanto um sentido literal. E aí as variações que a gente vai ter são muito restritas. Então, por exemplo, a primeira definição que a gente pode dar, pensando esse aspecto, seria a disposição ou a capacidade de pensar, de idealizar projetos e realizá-los, tá? Projetos em si ou no campo dos negócios, né? Os empreendimentos, as empresas que você pensa fazer, né? No sentido mais lato aqui, né? Portanto, tem a ver com a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças nas empresas. Não é só a iniciativa e o fazer, é também a gestão, né? Gerir o risco e a oportunidade, né, que envolve esses elementos. Então essa definição diz respeito assim, a umas características, né? Algumas características que são ligadas ao indivíduo, à pessoa. Uma outra forma de você ver também a definição de empreendedorismo já não diz respeito a essa questão de pensar e realizar e gerir projetos, processos, negócios, mas diz respeito ao conjunto de conhecimentos relacionados aos fenômenos ligados aos negócios, ao mundo corporativo. Então aqui já é o empreendedorismo enquanto uma disciplina, um campo de estudo propriamente, que é o que a gente vai trabalhar em grande medida ao longo desse ano, né? E aí você tem conhecimentos que dizem respeito à visão interna da empresa e conhecimentos que dizem respeito à visão externa da empresa. Então, por exemplo, aquilo que diz respeito a todo o conteúdo que vocês aprenderam ao longo desses 4 anos, tá? São os conhecimentos da visão interna da empresa, né? É o conhecimento de administração propriamente, tá? Já o que diz a visão externa da empresa são conhecimentos ligados às variáveis econômicas, político-institucionais, de geografia física e econômica, sociocultural, tá? Então, já são outros elementos extremamente importantes para a atuação empreendedora e para o conhecimento do empreendedorismo, só que já não diz respeito
especificamente a um curso ou aos estudos de administração. Tá? Agora, o que é importante a gente entender aqui, ó, que essas definições estão sempre centradas, tá, no indivíduo, sempre na pessoa. A pessoa que tem que ter o conhecimento, é a pessoa que tem que ter capacidade de iniciativa, tem que ter motivação, condições para gerir o risco. Nunca se fala, digamos assim, das estruturas onde a pessoa está inserida, cujas características limitam a atuação empreendedora. Isso vai ser muito comum ao longo da disciplina, a gente perceber um pouco isso. E aí, para o caso brasileiro, é importante a gente entender melhor essas dificuldades. Então, a razão de ser do empreendedor diz respeito à inovação, à motivação, à gestão de riscos e oportunidades. Mas, como eu falei, pensa só o indivíduo. Leve em conta só o agente. Então, você tem o agente e o ambiente, certo? Onde está envolvido o agente. O agente tem suas condições, seu aprendizado, seu conhecimento. Agora, se as estruturas que caracterizam esse ambiente onde está o indivíduo, certo? O que significa isso? Significa que se essas estruturas não permitem a ele ou dificultam a ele ter uma atividade empreendedora, a gente precisa também pensar com relação às possibilidades de desenvolvimento de negócios dentro desse tipo de visão, certo? Então, não diz respeito só necessariamente à capacidade do indivíduo em termos de conhecer, né? Em termos de volição, né? Em termos de vontade de fazer, tá? É preciso considerar as estruturas de apoio e suporte, tá? Ou estruturas mínimas necessárias para que o indivíduo possa atuar. Então, normalmente isso não tem, né, nos estudos de empreendedorismo. A gente vai ter oportunidade de ver isso, tá? E estruturas que dizem respeito a questões materiais e não materiais. Então, por exemplo, elementos materiais que fazem parte da estrutura que condiciona, determina a ação empreendedora. Então, recursos materiais estrito sensu, né? Mas também, por exemplo, patrimônio. Vamos pensar, um indivíduo que, por mais que ele tenha iniciativa, mas ele não gosta de patrimônio nenhum, o que vai restar para ele? Pouquíssimas chances, pouquíssima coisa. Ele vai tentar arranjar um emprego, trabalhar, então tem que ter renda. Agora, se ele não tem uma renda suficiente para que ele possa guardar um pouco dessa renda para tentar buscar empreendedorismo, né, ações empreendedoras, ações inovadoras no futuro, ele também, né, vai ficar condicionado a esses elementos e pouca coisa ele pode fazer em termos de empreendedorismo, tá? O espaço físico, elemento de logística. Então, se eu estou num lugar muito interiorano, né, ou num lugar onde eu não tenho acesso de hidrovias, ferrovias, rodovias, tá? Eu não posso, por mais empreendedor que eu seja, eu vou ter uma limitação muito clara com relação à minha iniciativa. E questões de geografia e de clima. Eu não posso pensar em produzir certas coisas num lugar como é o Alasca, por exemplo, e eu também não posso pensar em produzir, enfim, outras coisas no lugar como é o semiárido brasileiro, tá? Então eu tenho que pensar essas limitações, tá legal? Limitações materiais que fazem parte da estrutura, né, que corresponde ao ambiente, certo? Onde está inserido o indivíduo, o agente. E além das estruturas materiais, eu também tenho as estruturas não materiais, que são aspectos ligados aos recursos institucionais. Por exemplo, apoio político das elites que compõem governos ou grupos dominantes, certo? Então, se você
não tiver algum tipo de incentivo nesse sentido, tá? Você tem poucas chances de desenvolver um elemento, digamos assim, ter iniciativa empreendedora propriamente. E no caso do Brasil, vale a pena a gente pensar um pouco, né, a nossa herança sociocultural, né, os aspectos históricos do caso brasileiro, de um fenômeno que persistiu durante 400 anos, dos nossos 520 anos de história, né, que é o escravismo. Né? O escravismo implicou a constituição de uma estrutura social, política, econômica e cultural, né, que compromete muito a nossa iniciativa empreendedora. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Tá? Qual que é a característica principal do escravismo? Certo? É um trabalhador, né, é a ocorrência, né, de um grupo, de um conjunto de trabalhadores escravos, que não tem renda. Se eu não tenho renda, eu vou ter baixíssimos níveis de consumo. O que eu vou produzir? O que eu posso produzir? Qual a minha motivação para produzir se eu não tenho níveis de consumo? Então é difícil eu pensar, há 100 e poucos anos atrás, alguma possibilidade de atividade empreendedora propriamente, porque as oportunidades eram muito restritas. Tanto é verdade que a história do Brasil, a história econômica do Brasil, a história da produção brasileira, ela é feita exclusivamente para atender os mercados externos. Né? A gente tinha o extrativismo na produção, né, do pau-brasil, para mandar para a Europa. Produção do açúcar, a mesma coisa. Produção do algodão, a mesma coisa. O chamado ciclo do ouro, também para mandar para a Europa. Ciclo do café, a mesma coisa. A gente não está preocupado em montar uma sociedade que tenha um tipo de economia sustentável. Petróleo, a gente exporta a maior parte dele. Soja, a mesma coisa. Minério de ferro, a mesma coisa. Carne, a mesma coisa. Laranja, a mesma coisa. Percebam que eu comecei ali das primeiras décadas do século XVI e cheguei até esse momento aqui, ó, enumerando uma série de aspectos da produção brasileira que simplesmente atendem o mercado externo. Por quê? Porque a gente tem esse determinante, né, socioeconômico, cultural, político, né, que é uma herança do escravismo. Tá? Então você tem o escravismo como um condicionante histórico-estrutural, tá, que nos leva a ter pouca iniciativa empreendedora no Brasil. Tá? Por quê? Porque limitou a nossa formação em termos de empreendedorismo. Tá? Nosso desenvolvimento social e econômico não permite você ter de fato atividade empreendedora no Brasil. Tá? As condições para a iniciativa, tá? Para a motivação, para o desejo de se fazer algo, são precárias. Só assim, um número muito pequeno de pessoas que podem fazer isso, que podem tentar. Então você tem um desenvolvimento social, econômico e cultural. Né? Por quê? Deficiente. Por quê? Porque o escravismo ele tem essa característica, né? Não tendo renda, não tem o consumo, não tem o para quem produzir. Então, as poucas iniciativas que vão ter, e a gente consegue entender isso um pouco melhor, vão se desenvolver, mas apoiadas sempre no Estado. Sempre no Estado. Tá? Então o escravismo ele é uma estrutura que implica a nossa formação social, cultural, econômica e política. E por que é apoiado no Estado? As elites empresariais, portanto o lado da oferta, certo? O lado da oferta vai sempre buscar algum tipo de apoio do Estado.
relação que implique protecionismo contra empreendedores externos, né? Sempre alguma forma de subsídio, de isenção para você poder desenvolver sua atividade empreendedora. Então, vira uma relação, digamos assim, muito próxima, né? Muito imbricada, que a gente não consegue sair dela. Isso olhando pelo lado da oferta. E eu posso olhar também pelo lado da família, né? Das famílias dos trabalhadores, pelo lado da demanda. Ora, se eu venho de uma situação sócio-histórica em que eu não tenho o desenvolvimento de frações de renda para que eu garanta um consumo mínimo, tá? Evidentemente vai ser necessário que para que eu tenha sustentabilidade do mercado interno, eu tenha apoio do Estado também. Senão, eu vou ter sempre restrições ao desenvolvimento, né? Ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico. Tá? Então, a gente tem que entender um pouco esse elemento, né, que eu gosto de trazer aqui, que normalmente nos textos sobre empreendedorismo, fala muito da capacidade da pessoa, mas não fala da estrutura, né, do contexto, né, do ambiente onde essa pessoa tá inserida, tá? Eu acho que a gente pode continuar mais um pouco aqui, mais uns 10 minutinhos, e aí eu corto e depois a gente volta de novo, tá? Então, o livro que a gente vai utilizar, por exemplo, o que a gente tem utilizado, que é o livro do Chiavenato sobre empreendedorismo, tá? Pensa muito em indivíduo, agente empreendedor, né? Pensa o indivíduo em termos da sua capacidade de inovação, em termos da sua motivação, portanto, características inerentes à pessoa, ao indivíduo propriamente. Como eu falei, é uma visão majoritária, né, no Brasil, tá bom? Então, o empreendedorismo como se fosse exclusivamente um elemento, assim, enquanto elemento de causação, estivesse unicamente as variáveis explicativas do empreendedorismo no indivíduo, na pessoa, tá? Isso tem muito a ver com alguns textos que a gente lê aí, por exemplo, os textos do Joseph Schumpeter, um economista muito importante, né? Ele, assim, para discutir o empreendedorismo, ele é extremamente importante. A gente vai ter oportunidade de discutir ele um pouquinho, não assim profundamente, eu só vou fazer algumas referências a um texto dele extremamente importante, tá? Schumpeter, ele foi um economista, né? De origem austríaco. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, mas depois mudou-se lá para os Estados Unidos, tá? Ele foi contemporâneo de um outro economista que o pessoal comenta muito hoje, né? Alguns comentam, né, nas redes sociais, né? O Ludwig von Mises, tá? Que é o economista, digamos assim, básico aí, fundamental para os liberais libertários, tá? O Schumpeter, ele tem duas expressões extremamente importantes, né? Uma delas é a tal da destruição criadora, que é própria do capitalismo, né? Que está num livro extremamente bacana chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é um livro que está aqui, ó, esse livro aqui, extremamente bacana, está num capítulo aqui sobre capitalismo, a parte 2 do livro. Aí tem lá o processo da destruição criadora. Então, diz respeito à manutenção, à sobrevivência, né, do capitalismo. Isso o pessoal comenta muito, né? E um outro texto dele, né, de 1947, que é a resposta criativa, né? Nesses textos ele desenvolve algumas expressões que hoje nós as utilizamos, né? Uma expressão propriamente, né? Nós a utilizamos,
né? E nem sabemos que é dele, né? A expressão pensar fora da caixa. Tá? Então, nesse texto da resposta criativa, embora sendo Schumpeter uma pessoa ligada ao mundo dos negócios, ao mundo capitalista, ele vai falar de algumas características da resposta criativa que vão fundamentar a atividade empreendedora, e uma das características diz respeito à questão cultural, à questão social. Então, quais são as características da resposta criativa, segundo Schumpeter, que fundamentam o empreendedorismo? Uma resposta criativa, ela só pode ser sentida, prevista, segundo ele, ex post, depois dela ter ocorrido. Jamais, nunca ex ante. Tá? Ela é desconhecida, ela não é prevista e não previsível. As coisas acontecem e muda completamente. Então, primeira característica da resposta criativa, que fundamentam as bases, as bases do empreendedorismo. Não tem previsão. Não dá para saber de antemão. A gente só vai saber depois. Um outro elemento diz respeito à sua profundidade, porque depois que ela ocorre, ela dá uma nova forma ao curso dos eventos, ao curso dos fatos de longo prazo. Então, tudo que vai ocorrer depois dessa resposta criativa ocorre num nível tal, numa dimensão tal, completamente diferente de antes da sua ocorrência. Tá? A resposta criativa altera drasticamente as condições socioeconômicas. E ao mesmo tempo que ela é uma ruptura, ela também é uma ponte de mudança no processo histórico. Esse texto acerca da resposta criativa, ele é um texto de 1947 e saiu no The Journal of Economic History. Tá? Bem bacana essa visão dele. Então essas são as duas visões, as duas características. A terceira característica que eu gosto de chamar a atenção para o aspecto cultural, para o aspecto social, o elemento estrutural, tem a ver com a nossa história, certo? E ele diz o seguinte: a terceira característica diz respeito à seguinte condição: a frequência, a intensidade, o sucesso ou o fracasso da resposta criativa está ligada ao meio social de três maneiras. Primeiro, no que diz respeito à disponibilidade de pessoas qualificadas na sociedade em geral. Então tem que ter um bom padrão de educação, um bom padrão de cultura. Segundo elemento, disponibilidade de pessoas qualificadas em um campo particular: ensino, ciência e tecnologia. Veja, a nossa sociedade, ela tem pessoas qualificadas no sentido geral quando eu tenho boa educação, boa cultura. A sociedade vai ter então pessoas qualificadas em campos particulares quando tem ensino adequado, desenvolvimento de ciência adequada e tecnologia. Então, sociedade, educação, cultura. Pessoas qualificadas nessa sociedade, ensino, ciência e tecnologia. São duas características da terceira característica, né, da resposta criativa. E a terceira característica, desculpa colocar dessa forma, aí faltou-me aí o termo mais adequado, diz respeito aos padrões comportamentais em termos de decisões e ações dos indivíduos. Então perceba que, se eu for gradar, né, essa terceira característica,
que o Schumpeter está colocando, ele está falando no primeiro nível, educação, cultura, no segundo nível, ensino, ciência e tecnologia, e no terceiro nível, aspecto cultural. Então, retomando aí as características da resposta criativa, que é um elemento extremamente importante para a gente entender o empreendedorismo. Ela não pode ser prevista, item 1. Segundo, quando ela ocorre, ela muda completamente, né, o desenvolvimento histórico. Ela é uma ruptura e uma ponte de mudança ao mesmo tempo. E o terceiro, que eu quero chamar muito a atenção, que é o mais importante para nós brasileiros, é esse aspecto social, cultural. Precisa ter uma sociedade preparada no sentido geral, uma sociedade com pessoas qualificadas e uma sociedade com pessoas cujo comportamento implique o quê? Decisões e ações autônomas. Tá? Então, a resposta criativa schumpeteriana, que serve para a gente entender o empreendedorismo, tem dois aspectos. O aspecto do agente, mas também tem um aspecto da estrutura. Então é importante a gente entender, nesse primeiro momento, esse elemento ligado à questão do agente empreendedor e da estrutura que permite o agente empreendedor tomar suas decisões. Então ficamos por aí e a gente volta então para falar depois do empreendedorismo como um conjunto de conhecimentos, que é o que a gente mais vai trabalhar no nosso curso. Fiquem por aí que daqui a pouco a gente abre aí a interação, tá bom? Até mais.